Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, pra gente iniciar bem o dia falando de Vasco da Gama, galera, e tentando trazer um pouco de luz aí, né, um pouco de conversa pro meio dos vascaínos, que a coisa tá difícil, né, o profissional indo muito mal, né, e ontem parte da torcida do Vasco, né, empolgada querendo ver o Sub-17 do Vasco jogar a final contra o Flamengo. E o Sub-17 que tinha ganho aí o primeiro jogo por 3-1, deu uma vacilada aí, acabou perdendo por 4-1, perdeu esse título do juvenil, galera, juvenil, tá? Vou chamar de juvenil, que eu acho que cria um impacto maior para a realidade do que foi esse campeonato, né? Sub-17 hoje, juvenil dos outros tempos, né? Para a galera mais velha aí, né? E eu acho que está acontecendo alguma coisa com o Vasco que é muito maior do que uma má fase, né? E eu vou trazer isso aqui para vocês, quero trazer essa reflexão, quero saber a sua opinião sobre o que eu vou falar aqui, porque eu acho que isso é muito importante para o Vasco. O Vascaíno tem que tomar consciência do que está acontecendo no Vasco hoje, né? E qual impacto isso gera na torcida, nos jogadores, nos investidores de uma maneira geral, beleza? Então, ó, tá chegando aqui pela primeira vez, Vascaíno, tua casa é aqui, cara. Amo Vasco TV, é canal de Vascaíno para Vascaíno, não é aquela coisa de canal que cria fake news para ganhar like, meu irmão, a gente não tem lado político, o que eu falo aqui é a minha opinião, de noite o Bigode dá a opinião dele, amanhã eu posso mudar minha opinião, né? Eu sou um ser humano, né? Troco ideia com vocês, muitas vezes vocês mostram uma perspectiva diferente e eu venho aqui e dou uma opinião diferente, não tem problema nenhum em mudar minha opinião, porque aqui é um canal que a gente tenta trazer a verdade, sem rabo preso com ninguém, ninguém paga a minha conta, ninguém paga a conta do Bigode, essa é o Vasco, e a gente tenta trazer um pouco de alegria também pro Vascaíno nesse momento tão difícil, né, cara? Pô, o Vasco muito mal, passando pela quarta Série B, então a gente, todo final de semana, a gente traz o sorteio de uma camisa oficial. Muita gente não tem condição de ter camisa oficial, tem um sonho em ter uma camisa oficial do Vasco, né? A sua chance é aqui na Amo Vasco, tá? Toda semana tem um sorteio de uma camisa oficial da capa modelo supporter. Como é que faz para participar, Caveira? Pô, é mole, cara. Tem que ser inscrito no canal e para isso você não precisa pagar nada. Basta clicar o botãozinho vermelho e branco aqui embaixo, tá? Que você automaticamente vai estar inscrito. Tem aqui do lado também o sininho. Você já clica no sininho, né? Pede para receber todas as notificações. Se recebeu notificação de vídeo novo, você já assiste o vídeo, dá o like e entra na resenha, né? Porque aqui a gente troca ideia, né, sobre o vídeo. O vídeo é no formato de trocar ideia, resenha. E você vai trocando ideia e automaticamente comentando, dando like, sendo inscrito, você já participa do sorteio. No sábado agora tem jogo do Vasco e eu e o Bigode vamos estar aqui no pós-jogo sorteando essa camisa. Eu já estou aqui amarradão para esse jogo, porque eu não tenho participado de alguns pós-jogos, né? O Bigode está tocando praticamente sozinho e no final de semana, graças a Deus, eu vou estar aqui podendo participar também. Beleza? Ó, a vinheta tá vindo, eu já estou voltando para trazer essa reflexão aqui, tentar criar uma reflexão na cabeça do Vascaíno de algo que eu acho que é muito importante. Vamos começar essa resenha, né? Tem sido semanas, meses, anos difíceis, né? Mas esse ano dessa quarta Série B tem sido realmente muito difícil. Por quê, né? Porque é a primeira vez que o Vasco desce e tem a sua receita de futebol muito diminuída, né? Muito diminuída mesmo, né? E para completar, né? A gente tem hoje dentro do Vasco, e eu vou falar isso aqui de peito aberto, muita gente vai falar, ai, Caveira é salgadete. Eu não sou, né? Até explanei a minha opinião na época da eleição, inclusive fui a favor de outro candidato, né? Mas a gente sabe que quem está lá dentro hoje, né? Tem uma linha diferente, né? Da linha até anterior, não vou nem falar do Alexandre Campelo, que ele também tinha uma linha parecida. A linha de não se gastar mais do que tem. Meu amigo, o Vasco não tem grana para contratar
E os caras não vão fazer como se fazia na época do Eurico, épocas passadas, né? Que se trazia e passava a conta para o próximo, né? Óbvio que vai ficar a conta para o próximo, provavelmente, mas isso a gente tem que aí dar os nomes aos bois, né? Explicar direitinho, porque o Vasco não tem dinheiro e fica muito difícil pagar as contas em dia, né? Estão tentando, né? Disseram que iam vir com dinheiro, mentiram, não trouxeram, mas a gente vê que não se contrata a esmo aí, a torta e a direito, deixando a conta para o próximo. Isso torna a situação mais difícil ainda para o Vasco na Série B, porque o Vasco tem hoje, né, um elenco formado por 60% dele da base e 40% de jogadores que aceitam, né, vir jogar no Vasco hoje, né, com um salário bem abaixo do mercado. Então esses jogadores muito provavelmente não estão com o mercado e estão no Vasco por alguma coisa. O que é? Aposta, querer voltar a jogar, estão mal fisicamente, etc, etc. O que isso está criando no Vasco, galera? Né? Uma revolta total da torcida. A torcida não aguenta mais, ninguém aguenta mais ver o Vasco jogar, e aí que eu queria chegar, né? Isso daí está refletindo em todas as áreas do Vasco, seja ele na gestão, né, que com 2 meses, quando tinha 2 meses de gestão, já sofria o impacto da revolta da torcida, né? Dentro de campo, os torcedores fazem muita pressão dentro dos jogadores, que acabam não respondendo, né, a essa classe de jogador de futebol, uma classe mimada, essa que é a verdade, e os caras acabam recebendo uma pressão, falta estrutura ao entorno desses caras, né? Estrutura administrativa de futebol, né? O Vasco hoje, comparado a grandes times do Brasil, né, tem uma estrutura muito enxuta, né? Tem o Alexandre Pássaro, né, que é o cara que toma conta, praticamente sozinho, tem o Lisca, né? Então tudo isso conta, tem um CT com uma estrutura muito abaixo de times como o Atlético Goianiense, por exemplo, falta salário, né? E aí a pressão nos jogadores, né? E ontem aconteceu uma pressão descabida nessa situação. Não vou nem falar da final aqui entre Vasco e Flamengo, né? Porque a maioria dos programas já abordou isso, mas o Vasco perdeu no Sub-17 para o Flamengo de 4-1, né? Sub-17 é juvenil, galera, Sub-20, né? É assim mesmo, né? O futebol desses garotos de base, né, por muitas vezes o jogo vira pelada, né, vira uma correria, e o Flamengo não deu mole, né, campo molhado, né, foi para cima no primeiro tempo, tirou a vantagem, né, 3-0 no primeiro tempo, e aí começou um jogo lá, o Vasco perdeu alguns gols, fez o 3-1, acabou tomando um gol no final lá, Flamengo campeão, o que numa situação normal de pressão e temperatura, meu amigo, não seria nada de outro mundo. Mas o que acontece, né? O Vasco não está numa situação normal, né? A torcida está revoltada. E aí foi para cima dos garotos. Que eu vi ontem na internet, né? Galera reclamando, galera dizendo que fulano não servia, que ciclano jogava, era marrento, que estava ceboso e tal. Galera, muito se discutiu sobre isso, né? O que estava causando essa situação. E, cara, não tem jeito, galera, não tem jeito. É a situação do Vasco atual. O Vasco é um câncer. O Vasco está com um câncer dentro dele. E por mais que a gente fale que em volta do Vasco existem várias variáveis que acabam botando o Vasco para baixo, né? A questão dos juízes que roubam o Vasco, e é verdade. A questão da imprensa que pega no pé do Vasco, e é verdade. Né? O grande inimigo do Vasco, eu venho trazendo aqui, está dentro do Vasco. Né? A política, né? É o torcedor que já virou político também. Né? E está na hora do vascaíno acordar, cara. Eu estou trazendo aqui uma reflexão, né? Vai ter muita gente falando, Caveira, porra, tem que dar porrada, não sei o quê. Mas é justamente esse tipo de coisa, né, que está trazendo essa situação toda para o Vasco. O Vasco está ruindo, né? E se o torcedor, e principalmente o político, né? Que palavra escrota, né? Político, o Vasco tem político. E não é pouco político não, galera. É muito. Tem que se fazer alguma coisa pela união do Vasco, cara. Tem que se fazer alguma coisa para acabar essa guerra sem fim que está trazendo isso tudo para o Vasco, né? Hoje não se existe clima para mais nada dentro do Vasco, para mais nada.
O Vasco hoje não tem clima para ter time profissional, para ter time sub-20, para time sub-17. Diretoria que entrar lá, se não entrar fazendo um projeto de botar lá muito dinheiro, e seja o que Deus quiser, meu amigo, não vai conseguir reverter essa situação. Os investidores não vão investir, porque esse clima todo afasta o investimento. E quando tem investimento, quando está para chegar investimento, o político de oposição vai lá e faz de sacanagem para tentar ferrar com a situação e melar os negócios. E esse é o Vasco. Enquanto isso, a gente está aqui, ó, apontando. E eu tinha um monte de coisa para falar sobre o jogo no meio de semana, mas eu não consigo falar tendo essa situação. O que eu vejo na internet hoje, essa guerra, é o fim do Vasco, cara. O Vasco está em ruína. E dessa forma, galera, pode até engrenar no segundo turno, volta para a Série A, mas nesse ambiente não tem saída. O Vasco vai subir, vai bater na Série A, daqui a pouco vai entrar em guerra de novo, vai descer, porque o Vasco hoje é o próprio inimigo do Vasco, né? A gente dorme com o inimigo, e se não mudar, meu amigo, vai dar certo não, cara. Quero que você dê sua opinião aqui, né? Pode meter o galho, pode falar um monte de merda, pode dar porrada no Caveira, meu irmão. Como eu falei, cada um tem a sua opinião. E eu amo Vasco TV, é canal do Vascaíno para Vascaíno, meu irmão. Você pode vir aqui, pode esculachar hoje. Vai lá, ó, comenta aqui embaixo, né? E eu me despeço por aqui, muito triste com tudo que eu tô vendo, né? Parece um Sodoma e Gomorra, parece que Roma tá em chamas, mas é São Januário. Aliás, quando o futebol voltar com o público, eu não quero nem ver o que vai acontecer em São Januário. Beleza? Saudações vascaínos aqui, você sabe, né? Aqui é Vasco acima de tudo, meu irmão. Vasco em primeiro lugar. Não tem ninguém aqui acima do Vasco. Saudações vascaínos.